Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alinor Almeida, trazendo mais uma mensagem de fé e esperança para vocês nesta tarde. Quero falar sobre a transitoriedade da vida. Todos nós sabemos que o curso da vida do ser humano, ela é transitória, é incerta e insegura. O homem nasce, cresce, envelhece e no final da jornada a morte o espera. Esse é o curso que Deus traçou para todos. Mas no percurso dessa vida, nós temos alguns percalços naturais que fazem parte da vida de todos. Por exemplo, uma criança nasce, mas não sobrevive. Outras nascem com alguma deformidade, com algumas enfermidades. É o transcurso natural da vida. Alguns estudam muito, faz doutorado, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, enquanto outros estudam muito pouco, ou porque não tiveram oportunidade, ou porque não se interessaram muito em estudar. Também faz parte do transcurso da vida. Alguns trabalham muito, ralam todos os dias para ganhar o seu pão. Alguns até ultrapassam o tempo de trabalho, trabalhando muito, tornam o trabalho uma prioridade. Em primeiro lugar, o trabalho. Muitos agem dessa forma. E nós sabemos que isso não é certo, porque em primeiro lugar se deve buscar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, as pessoas que colocam o trabalho como prioridade devem repensar a sua vida de trabalho. Mas uma grande maioria de pessoas não se importam muito com o trabalho, com a fadiga do trabalho, e trabalham pouco, ou vão trabalhando aqui ou ali, aos trancos e barrancos, e vão levando a vida dessa forma, certamente com algumas dificuldades, né? Alguns casam, constituem família, mas outros, por uma série de circunstâncias, não se casam e vivem uma vida solitária, sozinha. E sabemos que isso não é salutar, né? Alguns falecem, o cônjuge falece e ele vive uma vida também solitária. Mas esse é o curso da vida do ser humano, né? É o sentido natural da vida. E muitos envelhecem e falecem em avançada idade, mas uma grande maioria falece muito jovem. Por exemplo, aqueles que falecem de acidentes automobilísticos, acidentes de trânsito, as estatísticas mostram que são milhares e milhares de jovens que morrem anualmente, né, de acidentes de trânsito. Então, esses também faz parte das circunstâncias da vida. Nesse percurso da vida, né, que nós chamamos de percalços da vida, acontece tudo isso. E nesse percurso da vida há um detalhe muito importante que algumas pessoas se esquecem ou não dão muita importância, que é honrar e glorificar a Deus. E nós, como cristãos, não podemos nos esquecer de honrar e glorificar a Deus. E alguém pode perguntar, mas como honrar e glorificar a Deus? De que maneira? De que modo? Você pode honrar e glorificar a Deus louvando a Deus com cânticos e hinos, né? Buscando na palavra de Deus o entendimento, meditando na palavra, orando ou fazendo as suas preces diariamente. Veja bem, diariamente. Não adianta só um dia ou outro você fazer alguma atividade religiosa. Isso não é suficiente. Honrar e glorificar a Deus todos os dias. Isso todos nós cristãos precisamos fazer e não devemos esquecer, né? De que forma? Dessa forma nós podemos fazer, né? Bem que durante essa pandemia, algumas pessoas estão buscando mais a Deus. Talvez por medo, por insegurança, mas o certo é que elas estão buscando mais a Deus, né? E esperamos que elas continuem buscando a Deus, mesmo depois desse período de pandemia. Não se esqueça,
A nossa vida, durante toda a jornada, seja longa ou breve, ela pertence a Deus. E é Ele que vai determinar o fim da nossa jornada. Porque a vida pertence a Deus. E é Ele que vai determinar o fim da jornada. Quando será o fim da jornada? O rei Davi, escrevendo o Salmo 39, disse: Dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos à tua presença e o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Esse é o rei Davi, nesse comentário do Salmo 39, ele pedindo a Deus para conhecer os seus dias, o prazo da sua vida. Mas todos nós sabemos que ninguém pode saber, ninguém pode prever, né, o prazo, a validade da vida do ser humano. Né? E ninguém, ou seja, nossa vida comparada à eternidade de Deus que está pela nossa frente, não é nada. Né? A vida é como o dia de ontem que se foi. É como o vento, né? É como a palha que o vento dispersa. Assim é a nossa vida, ela não é nada. Porque além dos percalços da vida, esbarramos na nossa fragilidade, nas nossas limitações, né? Portanto, a única forma de chegar ao final do percurso é confiando na força do nosso Deus, que jamais nos abandonará. Estará sempre pronto para nos guiar, para nos orientar durante toda a nossa jornada. Além do mais, a nossa suficiência vem do Senhor. É claro que há muitas pessoas que preocupam com a caminhada diária que precisam fazer ao longo da sua vida, né? Principalmente aqueles que já estão descendo a montanha. Como dizem alguns estudiosos, até os 50 anos, mais ou menos, todos nós subimos a montanha. Depois começamos a descer essa montanha, com algumas dificuldades, é claro. Alguns escorregam e caem, se levantam, mas conseguem chegar ao final da sua jornada. É claro que eles precisam estar bem alimentados para poder vencer com mais facilidade os obstáculos que vão surgindo ao longo da caminhada. Obstáculos esses que nem todos conseguem superar, mas assim é a vida, é o transcurso da vida, são os percalços da vida. É verdade que aqueles que se preparam mais cedo enfrentarão os obstáculos com mais vigor, podendo vencê-los com mais facilidade. Entretanto, aqueles que começam a se preparar mais tarde, depois de uma certa idade, terão naturalmente maior dificuldade para vencer seus obstáculos. Mas mesmo assim, poderão chegar ao final da jornada e receber o prêmio, a coroa da vida. Basta continuar caminhando sem desanimar, porque certamente ele chegará até o final, se assim for da vontade de Deus. Por isso, Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, no capítulo 12, disse: por que se deve preparar mais cedo? Ou seja, enquanto se é jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais dirás: não tenho neles prazer. Vai chegar uma época da sua vida, na sua idade, em que você não vai ter mais prazer para honrar e glorificar a Deus, para fazer algumas atividades, para passear, para continuar trabalhando, né, na seara do Senhor, porque você já estará velho, você já estará debilitado, desanimado, então você não vai ter mais prazer em fazer o trabalho de Deus, né? Faça o trabalho de Deus enquanto é jovem, enquanto há força. Você precisa trabalhar no reino de Deus com todo vigor, com toda a força. Portanto, você que está me ouvindo, está encontrando dificuldade na sua jornada?
Não está se sentindo preparado? Está difícil vencer os obstáculos? Ainda há tempo de se preparar. O manual de preparo, certamente você o tem. Está em suas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Basta você abri-la e o Espírito Santo vai orientá-lo da melhor forma possível e prepará-lo para vencer os obstáculos que estarão diante de você em toda a sua jornada. Assim como o personal. O personal também estará com você todos os dias para ajudá-lo e fortalecê-lo a fim de que você possa vencer todos esses obstáculos e capacitá-lo para enfrentar e vencer cada vez mais obstáculos que vão surgindo ao longo da jornada. Sede firme, não desanime. Procure se alimentar com alimento espiritual e fique fortalecido. A Bíblia é um manancial de alimento inesgotável. Você pode procurar esse alimento todos os dias. E assim como você se alimenta materialmente ou organicamente, você deve se alimentar espiritualmente todos os dias. Há um detalhe, não se esqueça, você não pode fazer jejum espiritual. Deve se alimentar todos os dias da palavra de Deus. Que a presença de Deus esteja conosco, nos livrando de qualquer contágio, nos livrando de qualquer enfermidade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.